Jesus já sabia, porque tinham chamado Jesus de filho de prostituta, já tinham dito que ele tinha demônios, já tinha dito que ele não prestava, enfim, ele já sabia de tudo isso. Mas o alvo de Jesus era saber, e vocês, quem dizem que eu sou? Era saber a respeito dos seus, pois ele já estava há 1 ano e meio trabalhando ali entre os irmãos, entre os discípulos, E por incrível que pareça, irmãos, não é diferente dos nossos dias. Quando os próprios discípulos, alguns deles, na emoção, talvez até da religiosidade, porque eles esperavam Jesus como um guerreiro, eles esperavam Jesus como o salvador da pátria, porque Israel naquela época estava subjugado a Roma, e eles não suportavam mais, de uma forma ou de outra, eles estavam atentos às Escrituras, que dizia que o rei deles nasceria naqueles dias, naquele tempo. Eles estavam certos de que isso aconteceria. Mas ele veio, e diz a palavra, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. E aí veio a nossa oportunidade de dizer, quando ele disse, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. E Jesus já está 1 ano e meio com eles. Jesus já sabia que o povo odiava ele. Jesus sabia que ele não era bem quisto, embora ele dizia, olha, o meu reino não é desse mundo, meu reino é de lá. Mas mesmo entre os irmãos, entre os discípulos que com ele estavam, eles tiveram a ousadia, como a mãe de João Marcos, o nome de Marcos, né? Que disse, ó Senhor, eu quero te pedir uma coisa para ti, que é a mulher que tu queres. Quando tu entrar no teu reino lá, eu quero que tu coloque aqui os meus 2 filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja, irmãos, o interesse de cada um da época, e não é diferente de hoje. A maioria estão indo na igreja, na religiosidade, querendo chave de casa, querendo carnê de carro, querendo tantas coisas. Mas se Jesus perguntasse o que eu sou para vocês? E eu fico pensando às vezes que os próprios discípulos, como falei, quando Jesus estava lá em alto mar, levantou-se a tempestade, e Jesus disse, acalma-te vento, e aquieta-te mar. E diz que se fez bonança. E os discípulos perguntaram, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Já estava 1 ano e meio com Jesus. Vendo Jesus curar, Jesus libertar, Jesus, enfim, fazendo tantas maravilhas, mas eles não sabiam ainda quem era Jesus. A maioria deles estava no interesse pessoal, no interesse de bens material, de querer ser como Judas, talvez o Paulo Guedes dos dias de hoje, querer ser o ministro da Finança, talvez o outro lá querer ser ministro não sei do quê. Eles pensavam num governo terreno, mas Jesus disse, olha, meu reino não é deste mundo, meu reino é um reino espiritual, meu reino é no outro lado. E é isso que quero preparar vocês. E vocês estão 1 ano e meio comigo, e o que é que vocês dizem que eu sou? Uns dizem, olha, tu és Jeremias, outro que tu és profeta, que tu és João Batista. Mas e vocês? É uma pergunta que fica muito claro para nós. Eu tenho perguntado para alguns, o que Jesus é para ti? Ah, ele é meu salvador, é meu rei. E você é súdito dele? Ah, ele é o meu Deus. E nós temos obedecido e respeitado ele como Deus? Ou somos apenas mais um religiosos que vivemos sempre na esperança de termos mais coisas boas, mais vitórias, mais sucesso, enquanto estamos vivendo nos dias finais? E Jesus disse, no mundo
vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Ele estava dizendo aquilo, disse, olha, em mim, vocês têm paz, vocês têm tranquilidade, e só quem nunca perdeu a paz, ou quem já perdeu a paz, sabe o valor que tem a paz, quando nós temos Jesus no coração. Eu fico pensando às vezes, e orando, e disse, Deus, eu não sei o dia que tu queres me levar, não sei o dia de amanhã, mas a hora que chegar a hora, eu não quero ficar mais um minuto aqui. Eu quero, não sei o dia. Todavia, eu não olho para a minha capacidade de dizer que sou um salvo, porque sou bonzinho, sou perfeito. Tem hora, irmãos, que não sou diferente de nenhum de vocês. Eu tenho vergonha de mim mesmo diante de Deus. De muitas vezes, trânsito, ou pessoalmente, essa semana eu tive uma experiência, quando o Espírito de Deus fala ao meu coração, em seus passos, que faria Jesus? No meu lugar, o que Jesus daria de respostas a certas ocasiões que nós passamos, o que Jesus faria no meu lugar em certas oportunidades que eu tenho, em certas, enfim, tantas coisas. E muitas vezes, quando acontece com isso comigo, o Espírito de Deus fala, diz Nivaldo, a palavra entra lá dentro e fala, para me corrigir. Isso me alegra a alma, de saber que ninguém, nós, eu não sou perfeito, não somos perfeitos. Todavia nós temos a promessa dele, nos prometeu que, enquanto nós estivermos aqui, nós só seremos aperfeiçoados no dia em que morrermos em Cristo Jesus, ou o dia que ele vier nos buscar. Porque ele conhece a minha, conhece a tua fraqueza. Todavia ele quer olhar para dentro do nosso coração e saber o que eu sou para ti. O que eu sou para ti. Eu tenho dito, Jesus, eu não tenho outro Deus além de ti. Eu fico meditando, irmão, Jesus é o elo que o homem perdeu desde Adão, e Deus, através do plano divino, mandando Jesus, como homem, como eu e você, sofrer, suportar, ter oportunidades de escolher pecar ou não, e venceu. E eu sei perfeitamente que nós somos cheios de fraquezas e falhas. Todavia, eu me alegro quando ele fala comigo lá nas horas difíceis, nas horas que eu estou deitado na cama com a Covid, e que eu posso olhar para cima e agradecer a ele, porque muitos atletas, muitos bonitão, muitos foram-se, mas ele teve misericórdia de mim e de muitos outros irmãos. Mas ao mesmo tempo, essa situação ele aproveita para falar com nós e dizer, eu sou o teu Deus. Irmãos, eu tinha pensado muitas coisas a respeito, e exatamente nós soubemos que o mundo não entende muitas vezes nós como cristãos, de dizer que vamos na igreja, vamos servir a Deus. Nós estamos vivendo num tempo de até certo ponto ridicularização moral de cada um, de que o que fazer certo é escândalo para o mundo. Estamos vivendo no tempo, irmãos, que se dizer um cristão sério, de negar, aceitar coisas que nos oferecem, eles não entenderem que o nosso compromisso é com Deus e que nós estamos aguardando Jesus. Por isso eu preciso deixar nesta noite essa pergunta, porque o mundo lá fora critica o Jesus, diz que Jesus é um bastardo, que é o filho de prostituta, diz que Jesus é mais
um profeta. Como disse o Papa agora, que o que é que ele falou? O mal de Jesus foi a cruz, o próprio Papa. E eu fico pensando, o mundo diz tantas coisas, mas para mim e para você a pergunta é a mesma. Todavia, sai do coração e da boca, como saiu da boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. É essa intimidade nossa, irmãos, com Deus, de não olharmos para nossas fraquezas, nossas falhas, mas sabemos que temos um que intercede por nós, que é o nosso advogado, que conhece a minha, conhece as tuas fraquezas. Mas todavia, quando essa pergunta vem: quem eu sou para ti? Jesus, tu és o meu Deus, tu és o meu Cristo, tu és o meu Salvador. E sai do profundo da alma, é o testemunho do próprio Deus na nossa boca. Eu quero deixar essa pergunta para você, para mim. O que dizem um homem ser o filho do homem? E vocês? E para vocês, quem sou? É para meditarmos e chegarmos mais perto daquele que deu a sua vida para nos salvar, que amou o mundo de uma tal maneira, como disse a palavra de João, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como disse, os dias estão ficando cada vez mais difíceis, e se nós não tivermos apegados com a palavra, é o verbo, é o verbo que se fez carne, é a palavra. Se nós não pegarmos, quando o Espírito de Deus diz assim, e Ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar. Lembrar do quê? Da palavra que temos lido, da experiência que nós temos tido com Deus, de que Ele é o nosso Deus. Que não somos salvos porque não mato, não roubo, dois mortos. Não. Nós somos salvos por misericórdia e graça. Todavia, Ele tem nos dado a capacidade de poder adorá-lo, servi-lo, como pregou o Adilson semana retrasada, sobre o primeiro lá, o que fez o churrasquinho, como é o Abel, né? O Abel fazia com naturalidade aqui, parece que não tinha valor, mas era um coração sem cera, sem máscara, sincero, diante de Deus, oferecendo o que ele tinha de melhor. Talvez Abel nas orações dizia: Deus, eu não mereço, Senhor, mas eu sinto a tua presença, eu quero te agradar, eu quero te servir, Senhor. A Bíblia diz que Deus aceita de Abel as suas orações e as suas ofertas. Qual tem sido a minha e a tua oferta diante de Deus? Oferta de louvor, oferta de gratidão, oferta com sinceridade da alma. E vocês? Quem dizem que o Filho do Homem é? Fica para cada um de nós essa pergunta, que possamos meditar e buscar mais a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Deus abençoe, irmãos. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar
que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome? E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E você? E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual era o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é Cristo e a razão da nossa fé. Um dia voltará. Pais queridos, nós podíamos encerrar aqui, né? Porque ouvimos uma boa palavra do nosso irmão Nivaldo. Nivaldo tem toda a razão. Há situações
que nos coloca mesmo de costas no chão e de olho para cima, né? Já passei por isso também, e nessas horas a gente olha no entorno assim e tudo perde o valor, tudo, casa, carro, dinheiro, o mundo físico, a gente passa a discerni-lo como pó. E aí vem o que de fato tem valor, que é aquilo que não é matéria. É o que na Bíblia é chamado de céu, ou céus. É a imatéria. É aquilo que aparece como espírito, né? Ruá, pneuma, sopro de vida. Aí a vida passa a ter o valor. É interessante que em todo o ensino de Jesus, ele trouxe essa luz, ele lançou essa luz sobre os indivíduos. Ele falou assim: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Mas é raro quem de fato para receber essa luz. É raro. Veja que o dia a dia de cada um de nós é mais voltado para a matéria, para o acúmulo das coisas. A gente está sempre querendo um negocinho a mais, né? Tem tudo lá em casa. Tem de sobra, tem que tirar um pouco. Mas a pessoa quer mais um pouquinho. Quando eu falo tem tudo lá em casa, eu penso eu quando casei, eu e a Gui, nós fomos morar numa meia aguinha, entende? De 3x6. 3x6. A gente fez assim, um quartinho menorzinho, acho que dava 2,60, para a cozinha ficar maiorzinha e ter a poder receber alguém em casa. Então, eram 2,60, 3,40. Olha só. Era muito bonitinho, a gente foi feliz lá, tá? Às vezes eu tenho saudade daquela casinha. Aqui tem também, né? Ela gostava daquela casinha que era bem pequenininha, entende? Bem simplesinha. Nós hospedávamos pessoas lá, vocês sabiam? Eles dormiam embaixo da mesa. Era prazer de receber irmãos que nós tínhamos em estima, mas nós não tínhamos o espaço. Mas lá naquela casinha, a gente olhava, tinha tudo que era preciso para nós vivermos ali. Mas a gente sempre queria colocar mais uma coisinha ali dentro. Entendeu? A gente não olhava o tamanho da casa, não. E é assim até hoje. Eu vou visitar pessoas que moram em favelas. Já fui em barraquinho na favela, que até eu, que não tenho altura, né? Eu sou de uma estatura baixa, e para eu entrar tinha que me encurvar, entende? Mas eles estavam querendo colocar mais um caixotezinho, ou mais uma panelinha pendurada, ou alguma coisa. Eles queriam pôr mais ali dentro, porque o ser humano voltou-se para a matéria de tal forma que, se você ouvir os testemunhos atuais ou as reclamações, está todo voltado para a matéria. Testemunho hoje não tem a ver com o Espírito, não tem a ver com revelações de Deus. Pode olhar, hoje chama as pessoas para dar testemunho, tem a ver com o que comprar agora, entende? Tem a irmã testemunhando sofá novo, entende? Adquiri o sofá que eu queria, entende? Que vai ser uma perturbação já. Se tem neto, o neto vai riscar, vai derramar coisa em cima. Se não tem neto, é filho pequeno, vai, entende? É uma alegria na hora que chega, arruma lá no lugar, e daqui a pouco é uma perturbação. Porque tudo aquilo que eu possuo
é sujeito a me possuir. Entendeu? Então eu adquiro uma coisa e eu tenho que cuidar daquela coisa que eu adquiri. E à medida que eu vou somando, eu vou tendo mais trabalho. Eu vou tendo mais coisas para cuidar, mais coisas para me preocupar. E assim, mas o ser humano não olha que isso acontece. A gente parece que anda numa escuridão que não percebe que já tem o suficiente. Isso é tão comum que até nas igrejas acontece. Irmãos, contribuam porque... Eu olho as contribuições, os pedidos de oferta e dízimos nas igrejas. Eu queria ver ainda um pastor de fato cristão que tivesse a ousadia de dizer: não tragam mais, nós não precisamos. Não tragam mais, nós não precisamos. Porque parece que tem assim, parece que eles recebem, como diz o Malaquias, né? Recebe o dinheiro num saco furado. Está sempre faltando, está sempre, nunca tem que chegue, está sempre pedindo mais, mas não é o efeito manada dos que inculcaram na matéria. É mais. Imagina eu pedindo para trocar as cadeiras por cadeiras almofadadas, não que isso fosse ruim. Entendeu? Mas imagina, depois que está tudo assim, eu pedindo para pintar a casa, e depois que está pintada, eu pedindo outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e nunca pare de pedir. Nós íamos ser como todas as demais denominações, entendeu? Que não cessa de pedir dinheiro. Tudo porque não há uma visão do Espírito. Cadê as pessoas que estão pedindo a Deus mais dons espirituais? Cadê as pessoas que estão dizendo: Deus, me faz frutificar? Eu preciso frutificar. Cadê as pessoas que a gente chama para dar um testemunho e diz: olha, irmãos, Deus tem me dado temperança, irmãos, eu estou equilibrado. Estou equilibrado. Lá em casa eu era um gritão. E agora até a minha esposa está surpreendida comigo porque eu estou mais equilibrado. Cadê as pessoas que estão observando o agir de Deus na sua vida, não na matéria? Não na matéria. Porque para qualquer homem, para qualquer ser humano inteligente, os testemunhos da intervenção de Deus na matéria é um absurdo. Quando eu falo essas coisas, parece que eu sou um herege. O Adilson Mianes é doido. Ele é doido. Deus abençoa a gente, sim, na matéria. Por que os crentes são a maioria pobre? Por que os ateus, a maioria é rico? Me explica. Eu te explico. Deus não está nem aí para as coisas da matéria. Às vezes eu gosto de avaliar os 12 que deixaram tudo para estar com Jesus. Os 12 deixaram tudo para estar com Jesus. Eram pescadores, Nivaldo. Jesus nunca deu um remo. Não é nem o barquinho. Nunca deu um remo para eles. Sabe qual é o testemunho deles? O testemunho deles não é assim. Você não vê o Pedro escrevendo: olha, irmãos, né? Pedro, os historiadores dizem que o Evangelho de Marcos, na verdade, é um ditado do Pedro. O Pedro ditou e o João Marcos escreveu, porque o Pedro era um homem, a Escritura apresenta como indouto, que não é doutor, mas na verdade a tradição diz que ele era semi-analfabeto. Então ele dita aquelas palavras inspiradas e o João Marcos escreve. Então há entre os teólogos e pesquisadores a percepção de que o Evangelho
que nós chamamos de Evangelho de Marcos, poderia levar o nome de Pedro, o Evangelho de Pedro, o Evangelho segundo Pedro, porque o João Marcos, ele vai escrever o que o Pedro dita. E quando você vê Pedro anunciando o que Jesus fez por ele, você não vê ele contando que Jesus deu uma rede nova, um barquinho novo. Olha, graças a Deus eu comecei a servir Jesus e Jesus me deu uma casa nova. Você não ouve isso. Você ouve eles contando coisas surpreendentes. Eu estava com ele e ele deu uma ordem para o vento, uma ordem para o mar, e na hora, mas na hora, o vento parou e o mar se fez calmo. O Pedro, isso só pode ter vindo através do Pedro que estava lá, porque diz o Pedro que, através do evangelista, ele diz o seguinte, ele diz, olha, quem é esse? O Nivaldo colocou hoje aqui. Quem é esse? Esse é Jesus, o Cristo, Filho de Deus, que me surpreende, que faz coisas magníficas, que faz coisas extraordinárias, que faz coisas que me causam admiração, que me traz temor de Deus, que me faz respeitar o divino. Esse não é não é Papai Noel, não é o distribuidor de presentes materiais, até porque o que existe na terra, ele já deu aos filhos dos homens. Muito antes de Cristo, o salmista já tinha escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Mas aí ele coloca: os céus dos céus é o trono de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Está aí. É para isso que Moisés, inspirado por Deus, e aí entenda, inspirado, sentiu no coração de escrever o Gênesis. Inspirado não é um ditado, Deus não ditou para ele aquilo lá. Não, até porque se nós fôssemos avaliar, tem o Gênesis que começa com os sumérios, muito antes de Moisés. Tem o Gênesis que inicia-se com que a cópia dos sumérios é traduzido pelos egípcios. Muito antes de Moisés. É bom lembrar que Moisés passou pela escola egípcia. E quando você pega o Gênesis da Bíblia, coloca ao lado dos Gênesis, vamos tratar assim, que vem dos egípcios e depois dos sumérios, nós vamos encontrar similaridade. Então o que é inspiração, irmão? Inspiração é aquilo, ele sentiu de escrever. Eu preciso dar uma noção para o povo de Israel. Veio no coração dele, eu preciso dizer para o povo de Israel como as coisas aconteceram, qual é o princípio de tudo. Onde nós vamos estribar a nossa fé. E aí ele começa a trazer o relato bíblico. E lá no relato bíblico ele diz que Deus criou o céu e a terra. É a fé dos hebreus. É a fé de Abraão. Deus é o responsável por tudo, por toda a criação. É aquele que faz todas as coisas. Moisés registra isso. E dentre as coisas que ele registra, ele diz: olha, Deus criou tudo, deu para os homens, entregou para o homem, para a raça humana representada em Adão ou Adão e Eva. Ele transforma a história humana em uma parábola, uma metáfora, e coloca, diz, ó, e aí Deus disse, ó, dominai aqui na terra, a terra é de vocês, dominem. Eu domino todas as coisas, mas a vida na terra vai estar sob o domínio de vocês.
Vocês vão dominar peixe, ave, animais. Vocês vão cultivar e proteger a terra. Está lá. Olha que coisa interessante. Então, Senhor, faz nascer batata. Ele disse, vai plantar batata, meu filho. Entendeu? Senhor, eu gostaria de comer cenoura. O Senhor manda cenoura aqui em casa, traz cenoura para mim, faz chover cenoura. Vai orar, vai morrer de fome e não vai cair cenoura do céu sobre ele. Você entendeu? É só ele pegar, eu não tenho terra aqui, Jesus, eu moro num apartamento. Faz lá um vasinho, bota a terra. Eu estou dizendo que eu fiz. Entendeu? E aí planta o que ele quer. E ele vai colher. Vai colher. Vocês sabem por que tem fome no planeta Terra? Vocês já pararam para pensar? Por que tem fome na Terra? Vocês nunca pararam para pensar? Eu penso essas coisas. Tem fome na Terra porque o homem não faz o que Deus mandou fazer. Entendeu? E colocou o Senhor Deus, o homem, na terra para cultivar, lavrar a terra, cultivar a terra. O homem não planta, não colhe. Se todo mundo plantasse, ninguém passava fome. Por outro lado, eu vejo, recentemente até vi uma reportagem de um senhorzinho morando na rua. E ele catava papelão, não sei se algum de vocês viram essa reportagem, ele catando papelão e de repente lá em São Paulo, ele não achou um localzinho assim, que ele armou uma barraquinha, fez um barraquinho ali, perto de um muro alto, e começou, organizou, tudo muito organizadinho, tudo muito bonitinho, aquele barraquinho dele. Foi um repórter lá, filmou aquilo tudo lá. E no lado assim tinha canteiros que não tinham nada. E ele plantou. Ele plantou. E até as pessoas ali em redor vinham colher do que ele plantou. Você entende? Então morre de fome porque é malandro. Essa é a grande verdade. Ou não obedece a Deus. Está tão obscurecido no seu entendimento, acha que tem que ter dinheiro na mão para poder sobreviver. Não precisa. Entendeu? Vai ali, vai aqui, ó, um anzolzinho ali, e vai colher peixe. Eu quero que você entenda que alguns problemas da humanidade não tem governo que conserte, porque depende do indivíduo. Depende do indivíduo. Meu pai foi secretário de urbanismo na cidade de Itajaí há muitos anos atrás, no tempo do Frederico, exatamente. E ele contava para nós, eu ainda era menino, mas ele contava para nós que por 3 vezes eles deram casa para uma família que morava embaixo da ponte. 3 vezes, na terceira vez aí correram com o cara. Entendeu? Porque ele vendia e voltava lá para debaixo da ponte. Você entende? Não tem governo que dá jeito naquele que escolhe viver na rua, naquele que escolhe viver errado, andar na contramão de tudo, que não faz o que a Escritura diz. Mas estes não me surpreendem. Eu ando surpreendido, porque como o Nivaldo falou nessa noite, eu tenho tirado tempo para meditação também. Eu tenho avaliado a minha vida. Eu tenho convicções que não demorará muito para esse mundo receber o governo central, entendeu? E que Jesus vai se manifestar. Tudo, as profecias estão se cumprindo. E tudo, como dizia uma canção, nos mostra que Cristo vem já. Entendeu? Tudo está se preparando, tá? Por isso eu fico triste quando olho cristãos discutindo coisas, brigando na verdade, porque a discussão sadia, a discussão de opinião, a troca de opinião, o acordar e discordar é natural.
Mas me entristece quando discordamos e não nos amamos mais. A imaturidade dos seres humanos. Se eu não concordo com alguma coisa, eu não presto mais. Se o humano não concorda com alguma coisa, não presta mais para mim. Quer dizer, eu tenho que aceitar tudo que vem. Poxa, eu sou casado 37, Gui. 37 anos. Tá? Eu pergunto as datas porque eu não sei. Eu não sou aquele amante, a moda antiga, entendeu? Mas 37 anos, nós estamos lá, juntos. Nós não concordamos em tudo. Não concordamos. Eu gosto de cebola, Gui não gosta de cebola. Por amor, ela bota cebola na comida para me agradar. Não sei nem como é que ela come depois, mas... Entendeu? É a verdade. Nós discordamos em várias coisas, em vários assuntos. Mas quer saber? Nós não deixamos de nos amar. A gente não pensou em separação por causa da discordância de temas, de assuntos, de gostos, e enfim. Não. Nós nos respeitamos. Eu quero o amargo e ela quer o doce. Eu digo, coma você o doce. Agora, respeite o meu amargo. Entendeu? E vice-versa. É assim que funciona. Mas na igreja surgiu um grupo de pseudos cristãos, porque não são cristãos. Só tem o nome. E eu não sou o primeiro a falar de pessoas que têm nome e não são. Jesus no Apocalipse apresenta um grupo de pessoas que diz que tem nome de que vive, mas está morto. Entendeu? Já pensou um cadáver ser considerado um vivo? Jesus falou que tem na igreja pessoas assim. Pessoas que parece que aprenderam tudo, que entendem tudo, que sabem tudo. Entendeu? Mas que nas suas ações manifestam justamente o contrário da sabedoria. Manifestam as coisas de forma equivocada. Então, em minhas meditações, eu digo, meu Deus, os tempos difíceis profetizados por Paulo, apóstolo de Jesus, de fato chegaram. Cristãos, entende, que estão brigando por política. Por política. Lá na porta das sessões onde vão votar. Está o irmão lá que convidou o outro para aceitar Jesus, agora querendo bater nele. Que espírito é esse? Que tipo de cristão é esse? Onde é que está o temor de Deus? Onde é que está a responsabilidade com o bom nome de Jesus que nós levamos por aí? Oh, glória a Deus! Aonde nós chegamos, as pessoas nos olham como cristãos. Elas nos veem como seguidores de Jesus. Principalmente nós aqui que levamos aí o conceito de ser amigo de Jesus. E como amigo de Jesus, nós precisamos ter equilíbrio. Nas traduções mais antigas, temperança. Nós temos que ser temperado. Não somos nem de direita, nem de esquerda. Mas também nós não somos do centrão. Nós somos de centro. Centro, equilíbrio. Equilíbrio. Entendeu? Nós somos daqueles que escolhemos um candidato, votamos nele e respeitamos a escolha do outro. Nós não brigamos com o outro. É interessante, outro dia eu estava falando com um amigo e eu disse, olha, é interessante porque petista virou um adjetivo pejorativo. O cara é petista, pejorativo, a maioria fala assim, entendeu? E aí você pergunta, mas por que tu trata de forma pejorativa? Ah, não, porque é isso, eles são radicais, eles são isso. Aí você conversa com um sujeito que não é petista, ele é outra coisa qualquer, mas ele também é radical.
Ele também é radical, ele também tem o seu radicalismo, ele também se inclui no pejorativo do adjetivo que é relacionado à sua escolha. Entendeu? Ora, o equilíbrio é: se eu sou alguém que entende que a democracia é melhor do que uma ditadura, se eu sou alguém que entende que a democracia é melhor do que o socialismo através do comunismo leninista, se eu entendo que a democracia é o melhor sistema de governo que existe, eu preciso respeitar o que na democracia escolheu diferente de mim. Senão eu não sou. Senão eu sou tão errado quanto aquele que eu critico. Entendeu? Isso é equilíbrio. É o mesmo nós convivendo aqui. Cada um de nós vai ter a sua opinião, a sua maneira de ser, a sua visão de vida. Nós precisamos equilibrar em Cristo. Nós precisamos chegar ao que Jesus diz. As palavras de Jesus são inegociáveis. Eu sou um cristão, eu ando conforme Cristo. Ah, mas tem um assunto aqui que Cristo não se pronunciou. Então faça do seu jeito, da sua maneira, da forma que você vê. E o outro não tem nada que falar. Tem um texto bíblico de Paulo, em que ele trata um assunto que pode se assemelhar ao que estou trazendo aqui como plano central de visão. Ele tinha entre os judaizantes, os que aceitavam a Cristo, mas vinham dos judeus. E entre aqueles que aceitavam a Cristo e vinham dos pagãos. Os que vinham dos pagãos, eles não tinham nenhum problema com lei, eles não conheciam lei, eles não estavam, porque como diz, eram pagãos, viviam a vida do jeito deles. Então, ele comia carne de porco, ele ia lá, tirava o sangue do animalzinho, fazia a murcilha, né? De sangue, outros dão outro nome aí. Enfim, e comia. O judaizante não. Ele aceitava Cristo, mas ele não comia carne de porco, ele não comia a murcilha de sangue. E começou uma discussão e uma intriga entre eles na igreja. Porque não existia nada dizendo que não podia. O Paulo, quando vai se pronunciar entre as disputas de que alimento pode, que alimento não pode, o que pode beber, o que não pode beber, ele entende que isso, Jesus não estabeleceu um princípio e disse, ó, isso aqui não pode. Eu estou abrangendo, vocês estão me entendendo, né? Eu estou trazendo a coisa abrangente, né? Estendendo a visão dentro de todo o campo da vida. O Paulo vai orientar e com sabedoria, com equilíbrio, ele diz assim: aquele que come algum tipo de alimento, ele dá graças a Deus e come, porque entendeu que Deus abençoou aquele alimento para que ele pudesse se alimentar. O que não come, ele dá graças a Deus e não come, porque ele entende que não comendo, ele está agradando a Deus. Ele deixa de comer numa forma de oferta para Deus. Só não como para agradar a Deus. Então é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. Não tem nada estabelecido. Aí o Paulo vai mais longe e diz assim: agora tem um detalhe aí. Você que come, não fica falando mal daquele que não come. Olha o equilíbrio. E você que não come, serve a Jesus aí com alegria e não fala mal daquele que come. O problema é que hoje ninguém quer ouvir Paulo. O problema é que hoje ninguém quer ouvir Jesus, não quer ouvir o equilíbrio da vida cristã. Cada um quer ter razão na sua própria mentalidade. O problema hoje não são as diferenças que existem entre nós. É o radicalismo que se estabelece
no apontar do dedo, no julgamento e nas palavras que dirigimos para o outro. Dias difíceis. Dias difíceis. Quem faz a vontade de Deus tem sobre ele todas as promessas do divino. Eu hoje, se eu fosse pregar, eu não estou pregando não, só estou conversando com vocês, tá? Se eu fosse pregar hoje, a temática que nós tínhamos colocado lá é: garanta a promessa. Deus fez muitas promessas para nós, não vou entrar nelas, entendeu? Muitas promessas para nós. Eu vou só resumir tudo que eu ia pregar em uma palavra que você encontra no capítulo 10 da carta aos Hebreus. Nem precisa ler agora, leia em casa o capítulo 9 e o capítulo 10 da carta aos Hebreus. Leia, mas leia, entende? A garantia da promessa, de receber todas as promessas de Deus. O que garante todas as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida é nós termos a firmeza de fazer as coisas como Deus manda fazer. Entendeu? Esse é o segredo. Não adianta frequentar a congregação se não for para aprender, para praticar. Não adianta dizer, como o Nivaldo aqui falou em suas palavras, 67 anos. Quando deu o primeiro choro já era quase aleluia. Entendeu? 67 anos lá, entende? Já na casa, junto com a congregação. Entende? Mas se não vigiar, se não equilibrar, se não tiver a firmeza, o capricho, a confiança de fazer a vontade do Senhor, pode perder o tempo. Pode perder o tempo. É ele, é eu, é qualquer um. Então olha o cuidado que nós precisamos ter. O cuidado de fazer as coisas como aprendemos, como o Senhor nos ensina. Entendeu? Porque o que garante toda a promessa... meu Deus, que palavra é essa? Tomara que Deus me dê graça de nós voltarmos no próximo domingo para eu falar dessa palavra. Tomara que Ele me dê essa graça. Entendeu? As promessas. A promessa, primeiro tem uma promessa. Você sabia disso? Tem uma promessa. Na linguagem erudita, né? A promessa. A promessa. A que se destaca e que desencadeia todas as outras. É como se Deus abrisse as comportas do céu e disse: ó, tu recebeu a promessa, com ela tu não sabias, mas pega, os meus rios correrão sobre você. Aleluia! A minha graça vai te invadir. Você será bem-sucedido aonde pisar a planta dos pés. Você não será mais um cristão orando, pedindo bênção. Você será um abençoador. Aleluia! Você olhará o seu próximo e o abençoará no meu nome de Jesus. Você vai dar passe. Meu Deus, agora disseram vão dizer que eu virei espírita. Você vai dar passe. Você sabe o que é dar passe, né? O humano sabe. Você vai dar passe, você vai dar bênção para o outro. Você vai fazer passar de você energia, poder, graça maravilhosa, unção, glória de Deus sobre o outro. Aleluia, impondo as mãos e em nome de Jesus abençoando. Mas isso só acontece quando nós ficamos firmes no propósito principal
inicial de nossa fé: fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Quando deixamos de ser egoístas na busca da matéria e nos tornamos pessoas espirituais, pessoas que elevam os seus pensamentos, iluminados e purificados em sua consciência, se conectam com o Altíssimo, aleluia, para viver uma vida santa, abençoada, cheia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não só sendo iluminados, mas iluminando. Como disse Jesus: vós sois a luz do mundo. Olha aí que coisa maravilhosa. Deus quer isso para nós, irmãos. Nós precisamos migrar das migalhas da matéria para as glórias e as grandezas da vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Teve uma igreja na carta do Apocalipse que nós paramos, e eu preciso continuar. Vou fazê-lo, acho que a partir de casa, ou distribuir os vídeos nas redes sociais, continuando o estudo do Apocalipse. Já já nós estamos por lá, entendeu? Vou pedir ajuda de alguns que entendem melhor do que eu como melhorar esses vídeos para lá, e vamos colocar em ordem como vínhamos vindo, para concluirmos o estudo do Apocalipse. Já já chega aí. E numa das cartas tinham pessoas que se achavam enriquecidas, se achavam bem, pensavam: nós. Tinha um mensageiro lá, um líder, só: estou rico e de nada tenho falta. E Jesus disse: olha, tu não sabe o que tu fala. Vê, um líder de uma congregação grande, entendeu? Que levava também os irmãos a pensar errado, a calcular errado, a discernir errado. Porque quando eu não te sirvo a verdade, você fica com o discernimento corrompido. Se você tem um pastor corrupto, a tendência é ele corromper você, fazer você pensar que daquele jeito está certo. Por que nós temos irmãozinhos aí vivendo uma vida miserável e a gente vai aconselhá-lo e ele acha que nós somos endemoniados? Está possuído pelo demônio, entendeu? Por quê? Porque ele recebeu constantemente uma doutrinação errada, e na cabecinha dele, ele está certo. Você entendeu? Olha o perigo. Lá nessa igreja, o Senhor Jesus mandou uma carta para esse líder, e ele disse: olha, tu dizes: estou rico, enriquecido e de nada tenho falta, mas eu vou revelar a verdade a teu respeito. Tu és um pobre, miserável. Tem gente que pensa que isso aqui é palavrão. Desgraçado, um sem graça, desfavorecido e nu. Ele nem sabia que estava nu na presença de Deus. Ele nem sabia que estava nu e achava ele que ele era rico. Ele se achava o bambambam. E Jesus disse: tu está mal, cara. Está feio para o teu lado. Tu está envergonhando eu. Porque quando Jesus nos salva, você sabe, entende? Ele nos veste. A vestidura divina é a justiça que os santos recebem a partir da fé em Cristo. O linho branco resplandecente no Apocalipse é a justiça dos santos. Olha só que coisa maravilhosa. Então, quando a gente recebe Cristo, só Cristo, eu agora vou ser teu aluno. Eu quero aprender de ti e eu vou viver como tu ensinas. A partir desse momento, Ele nos lava pela sua palavra. Na expressão bíblica, a lavagem da água pela palavra. E uma vez lavados, Ele nos veste
na sua justiça. E andar vestido na justiça do Cristo é andar em obediência aos seus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa. Aprenda isso de uma vez por todas. Porque aquele líder, o que aconteceu com ele? Ele foi lavado, ele foi vestido, mas aí ele não andou nos mandamentos do Senhor. Ele começou a ter vida fora dos padrões do Cristo. Consequentemente, foi se rasgando as vestes, foi se arrebentando a justiça, foi se acabando a justiça, virou um injusto liderando a igreja. Você entende? E Jesus disse: olha, eu te vejo diferente do que tu te vê. E aqui fica um conselho nessa noite e uma revelação de Deus que veio a mim e que vocês devem guardar no coração de vocês. O teu pensamento não é Deus. Eu sei disso, irmão. Não, a maioria não sabe. A maioria pensa que o que ele pensa é Deus. O teu pensamento não é Deus. O teu raciocínio não é Deus. Cuida. O Salomão já escreveu isso lá atrás, 1500 anos antes de Cristo. Ele escreveu lá no Provérbios, ele disse: enganoso é o coração, o pensamento, o raciocínio. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? As pessoas têm a maquinação do seu pensamento e tem as coisas que elas gostam, que elas pensam positivo para elas mesmas, e elas pensam que é Deus. Deus não é o nosso pensamento, Deus não é o nosso raciocínio. Entenda isso, para não se enganar. Aquele sujeito, no pensamento dele, ele estava bem. No raciocínio dele, ele era o bambambam. Entendeu? Mas se Jesus não fala, acho que ele formava uma convenção para ele liderar os pastores. Você entende? Mas Jesus disse: não, tu tá mal. A voz de Jesus nem sempre vai concordar com os meus pensamentos. A voz de Jesus, na maioria das vezes, vai discordar dos meus pensamentos. É aquilo que o Nivaldo falou hoje aqui. Quando o Espírito Santo fala lá dentro, diz: ei, Nivaldo, tá feio aí. Não é assim não. Fala comigo também. Ei, Adilson, está mal. E contraria tudo que eu estou pensando que está bem. Vem ao contrário do meu raciocínio. Vem ao contrário do meu egoísmo. Vem ao contrário dos meus sentimentos. Vem ao contrário, para me fazer enxergar o caminho da vida com lucidez. Essa é a grande verdade. Para aquele anjo, o Senhor disse: eu vou te dar um conselho para tu melhorar a tua vida. Primeiro, vou te aconselhar que tu compres de mim vestes brancas para cobrir a tua nudez, e ouro puro, provado no fogo. Claro que Jesus não estava tratando de ouro terreno, para que te enriqueças. Tu é tão pobre que tu precisa de um pouco de ouro, rapaz. Vem cá, compra de mim, negocia comigo. É isso que Jesus estava dizendo, né? Negocia comigo, compra de mim. Vem fazer negócio comigo. Vem fazer negócio comigo. E o negócio com Jesus é simples. Você não vai pagar. Lá no fim do Apocalipse ele vai dizer: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem quiser, diga: vem. Entende? Beba de graça. Beba de graça da água da vida. A compra que tu vais fazer com o Senhor, Ele não vai te cobrar, não. Ele não vai te cobrar. Não tenha medo da palavra compra ali. Ele está só chamando para um negócio. E para adquirir ouro refinado no fogo. Nós estamos tratando das riquezas espirituais, incontamináveis, incorruptíveis, que vai valer para a vida perdurável. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa.
É desse tipo de testemunho que nós estamos precisando atualmente. Quem tem esse testemunho é um verdadeiro adorador. Aleluia! Quem puder dizer: o Senhor tem me enriquecido da sua graça, da sua pureza, da sua misericórdia. O Senhor tem me enriquecido da sua bondade. O Senhor tem me enriquecido de sua glória maravilhosa. Aleluia! O Senhor tem vindo sobre mim. Aleluia! Tomara que cada um de nós possa, como Jesus na sinagoga, dizer: o Espírito do Senhor Jeová soprou sobre mim e me ungiu. Aleluia! Para que eu possa auxiliar os pobres, consolar os tristes, repartir com o necessitado, que eu receba a unção daqueles que na terra são conhecidos, não pelo que possui, mas pelo que distribui. Louvado seja Deus. Que o meu testemunho seja um testemunho do exercício misericordioso, onde o caráter de Jesus aparece na minha vida. Que os homens possam nos conhecer como cristãos. Aleluia. Como gente parecida com Cristo. Eu quero deixar essas palavras aqui. Se deixar, eu vou falar a noite toda. Eu disse que ia falar só um pouquinho, não ia pregar nada. E não estou pregando, eu só estou conversando com vocês. Entendeu? Mas que dá uma vontade de começar a pregar agora, dá. Teve gente aí que disse: ô Jesus, tem misericórdia. Tá, eu já vou deixar você embora, você já vai saber quem ganhou. Entendeu? Pronto. Tem uns aí que já sabem, né? Já foram até no celular, não é? Ei, quem ganhou foi você. Quem ganhou fui eu. Que estamos aqui conectados no Espírito do Senhor, recebendo do Senhor orientação. Porque não é o irmão Adilson, é a inspiração, é o mover do Espírito em nós, dizendo para cada um de nós: filho, filha, eu estou aqui para te ajudar a melhorar. Eu estou aqui para te ajudar a ser um campeão, um vencedor, uma campeã. Eu estou aqui para te suprir de todas as riquezas espirituais em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com Deus? E o irmão em casa, guarde essa palavra. Busque a Deus. Busque a Deus. Tenha uma vida equilibrada. Temos aqui um pedido de oração. Rodrigo dos Santos. Ele está com síndrome do pânico. Precisa do socorro do Senhor. Precisa da luz divina para gerar confiança no seu coração, né? A síndrome do pânico é medo generalizado. Jesus foi o que ele mais falou: não temais, não tenha medo, não tenha medo. Sei que o nosso amado Senhor pode mudar a vida do Rodrigo nessa noite. Vamos falar com Deus? Pai Santo, eu te adoro, te engrandeço. Recebe, Senhor, o meu louvor, a minha gratidão, junto com os meus irmãos e irmãs nessa noite. Tu és tudo que precisamos. Ah, meu Deus, nenhuma outra coisa fará sentido se não tivermos a Ti. Tu és o Cristo, e nós precisamos de Ti, da Tua companhia, da Tua presença, dos Teus ensinos, das Tuas orientações, da Tua luz. Aleluia! No sentido mais amplo, Tu é aquele que nutre a nossa alma, o nosso espírito. És o pão da vida. Tu é a água da vida, a luz do mundo. Não podemos viver longe de Ti. Reconhecemos diante de Ti a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a necessidade de melhoras no nosso ser. Reconhecemos que Tu podes nos dar tudo isto que precisamos.
Aleluia. Tua presença maravilhosa transforma o nosso ser. Tua fala muda o nosso proceder. Tuas palavras limpam o nosso coração. Aleluia. Teu sangue purifica a nossa consciência. Tu és o Senhor e nós somos os teus servos. Tu és o mestre, nós somos os teus alunos. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Nós, em nossa pouca força, não temos negado o teu nome. Te amamos, Senhor, e rogamos que tu nos ajude a alcançar aquela estatura de varão maduro, a estatura do teu Cristo, que dia após dia nós possamos ser transformado à sua imagem, à sua semelhança. Que dia após dia, Senhor, o teu nome seja glorificado no nosso viver, em nosso ser, em nosso proceder, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossos gestos. Oh, como disse o salmista, tudo que há em nós, bendiga o teu santo nome, Senhor, porque é para ti que vivemos e tu és a nossa vida. Pai, por Cristo, continuamos confiando em ti para uma vida cada vez melhor. Oro pelo Rodrigo, Senhor, que está assolado pelo pânico. Quanta dor existe em sua alma, quanta tristeza está carregando seu coração. Ah, Senhor, eu sei que um olhar teu pode mudar tudo lá no coração do Rodrigo. Uma palavra tua, então, o transforma. Aleluia, o cura. Uma palavra tua, ele nunca mais será o mesmo. Eu clamo a ti em o nome de Jesus, que tu alcances este filho com tua graça maravilhosa, e sobre ele venha as tuas misericórdias, Senhor. E hoje recebemos esse pedido de oração, mas que nós possamos ouvir que tu o alcançastes com tua graça. Aleluia! E sarasse o teu filho de todas as suas dores internas, de todos os seus sofrimentos. Que a tua luz, aleluia, venha sobre a sua alma e o teu nome seja glorificado, Senhor. Oro por outros que não puderam mandar os seus pedidos de orações, mas que estão em casa, aqueles que vão nos assistir, aqueles que estão nos assistindo, que sejam agraciados com o teu poder, com a tua graça maravilhosa, com as tuas misericórdias, que em ti encontrem alegria, paz, consolação e salvação, meu Pai, em o nome de Jesus, amém.